E aí galerinha criativa, beleza? Eu sou o Alexandre do canal Criação Geek. Vocês já fizeram o desenho do rosto de um personagem. E aí você desenha tudo certinho, os olhos, o nariz, a boca. Só que quando você olha o resultado final, dá aquela sensação de ter alguma coisa esquisita. Aquela sensação de que tem alguma coisa errada que não está certa. Nesses casos, muitas vezes o problema está nas proporções. No vídeo de hoje eu quero mostrar a vocês uma formulazinha que eu gosto de usar para fazer a proporção do rosto dos personagens em mangá. E como a partir desse esquema de base, a gente pode criar variações para fazer diferentes estilos de rostos. Então pega aí lápis e papel e vamos desenhar. Pessoal, o nosso esquema vai começar com uma circunferência. Eu vou desenhar duas aqui para fazer dois rostos. O próximo passo vai ser colocar uma linha central para definir o eixo do rosto. E aí, a gente vai definir o formato do rosto que a gente quer, acrescentando uma mandíbula aqui embaixo. Nessa hora, você tem liberdade para variar bastante. Então, nesse primeiro desenho, eu vou fazer um rosto um pouco mais alongado. E nesse segundo, eu vou colocar o queixo mais próximo para fazer um rosto mais arredondado. Mesmo assim, tenta manter esse ângulo da mandíbula. E aí eu quero mostrar para vocês que basicamente o rosto de frente de qualquer personagem pode ser pensado dessa maneira, a partir de uma circunferência na qual você acopla uma mandíbula. O que vão variar são as proporções, se o rosto é mais ou menos alongado, mais quadrado, mais pontudo, mais anguloso, se tem proporções mais infantis, enfim. Mas a gente pode sempre partir de uma base como essa. Bem, agora a gente vai definir uma linha de referência para os olhos. Essa linha de referência vai estar na metade da altura da cabeça. Para definir a largura dos olhos, a gente vai considerar que o espaço entre os olhos deve ser a mesma largura de um olho, e o espaço que sobra para as laterais da cabeça é mais ou menos a metade da largura do olho. Então aqui a gente tem uma boa referência. Eu vou fazer o mesmo aqui nesse outro desenho. Agora eu vou colocar os olhos no desenho. Quando eu falo que a linha horizontal é uma referência, é porque pode ter uma variação no posicionamento. Em alguns personagens, especialmente com proporções mais adultas, vocês vão perceber o olho mais centralizado nessa linha. A sobrancelha a gente pode colocar um pouco acima em relação aos olhos. Em outros, especialmente quando são personagens com olhos grandes com proporções mais infantis, os olhos vão estar posicionados meio que mais abaixo em relação a essa linha. Enquanto eu vou colocando aqui alguns detalhes, observe essa imagem do Tanjiro. A colocação dos olhos fica um pouco mais abaixo em relação à linha de referência. E o espaço entre os olhos é exatamente a largura de um olho. Agora a gente vai marcar a metade entre a linha dos olhos e o queixo. E essa vai ser a linha de referência para o nariz. E na metade entre a linha do nariz e o queixo, a linha de referência para a base da boca. Eu vou repetir aqui, ó, metade e metade. Atenção, quando eu falo base da boca, eu estou falando da base do lábio inferior. A linha que fica entre os lábios vai ficar naturalmente acima dessa referência. Olha só nessa imagem do Tanjiro que vocês vão entender o que eu estou falando. Bem, então eu vou indicar o nariz e a boca nesses meus dois desenhos. Lembrando que a boca, aquela referência vai ser a base do lábio inferior. Para as orelhas, a gente vai usar mais ou menos como referência a linha dos olhos e a linha do nariz. Dependendo do personagem, vai ter uma variaçãozinha. Pode estar um pouco mais alto ou mais baixo. Mas essa é uma boa referência inicial. Então eu vou indicar as orelhas aqui no meu desenho.
Vou indicar aqui os pescoços. E aí eu vou colocar os cabelos dos personagens. Se você tiver dúvidas sobre desenho de cabelos, tem um vídeo aqui no canal que dá muitas dicas legais. Depois dá uma olhada lá. E eu tinha esquecido de colocar as orelhas dessa segunda personagem. Pronto. Pessoal, então aqui eu tenho uma base dos rostos que eu desenhei. E agora eu vou com a canetinha finalizar os desenhos. Bem, aqui está o desenho do garoto, e agora eu vou finalizar o desenho da garota. E aí está o resultado. Eu vou só com a borracha apagar as linhas de construção. Pessoal, então o que eu queria que vocês percebessem é que eu fiz aqui o desenho de dois personagens que têm proporções de rostos diferentes, um pouco mais alongado e a outra um pouco mais arredondado, mas nos dois eu apliquei as mesmas regrinhas para posicionamento dos elementos do rosto. Então, se você seguir esse esquema base, você já vai ter um bom ponto de partida. E aí é só adaptar ao formato do rosto e particularidades do seu personagem. Pessoal, esse esquema é só uma referência. Vocês vão notar que diferentes personagens vão ter variações em relação a essas referências de base. Então o que eu faço quando eu vou desenhar um personagem específico é usar esse esquema como base, mas ao mesmo tempo eu presto atenção no personagem e vejo o que é que varia em relação ao esquema básico. Ou seja, às vezes a linha do nariz pode estar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, o queixo pode ser mais pontudo, a forma do rosto pode ser mais quadrada. Mas vocês vão ver que tendo aquela referência como base já ajuda muito. Por questões didáticas, eu preferi concentrar esse vídeo só no rosto de frente. Eu pretendo fazer outros vídeos mostrando as proporções do rosto de perfil e em outras posições. E se você quer dicas para aprender a desenhar as partes do rosto, os olhos, a orelha, a boca, etc., dá uma olhada nos outros vídeos do canal que tem uns vídeos bem legais. Bem galera, e se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Me segue também nas redes sociais, Criação Geek. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, vou deixar vocês desenhando aí, um abração e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!